Bom, eu acho que há em relação a esses temas, que para mim são fundamentais para a democracia, quando a gente fala de memória, de verdade, de justiça, de reforma das instituições, nada mais é do que nós estamos falando de defesa da democracia, né, e do Estado democrático de direito. Então, sendo assim, eu acho que tem uma questão, uma falsa oposição. Qual é essa falsa oposição? A falsa oposição é de que, fazendo isso, ou seja, a instituição reconhecendo que cometeu erros no passado, identificar quais foram esses erros, pedir desculpas por esses erros e promover reformas para não repetir esses erros. Se a instituição fizer tudo isso, a instituição estaria se enfraquecendo. Os pilares da organização militar, da hierarquia, da disciplina, da coesão, estariam se corrompendo. E que fazer isso seria uma ameaça à própria existência, uma ameaça existencial à instituição. Eu acho que essa oposição, ela é falsa, eu acho que esse é o grande nó que precisa ser desatado. É preciso mostrar para as instituições militares, para os seus comandantes, sobretudo para os seus comandantes, que têm uma visão importante a respeito da separação da política partidária, né, e da política de Estado, da política institucional, de que a instituição fazer isso seria um grande reforço, um grande fortalecimento institucional, e não ao contrário. Isso seria um passo decisivo para as Forças Armadas deixarem de ser uma ameaça às instituições democráticas, aos valores democráticos, e essa suspeição que o Múcio muitas vezes fala, que ainda paira sobre a instituição militar, ela não vai passar depois que nós tivermos a responsabilização do 8 de janeiro, sem nenhuma exceção, acredito eu. Né? Então, ela vai continuar, porque os militares, por sua própria identidade, vão continuar defendendo valores autoritários, vão continuar. O 64 não vai deixar de existir dentro da caserna por conta que não tem uma ordem do dia. Isso é só a parte mais festiva, mais barulhenta. Agora, isso vai continuar no espírito, vai continuar na socialização das escolas, nas músicas dentro dos quartéis, para animar os pelotões. Então, isso vai continuar, né? Então não vai passar. Então, eu acredito que romper com essa oposição é fundamental. Como é que faz isso? Eu acho que poderia ser a partir do exemplo. Outras instituições civis, democráticas, devem fazer isso. Vou dar um exemplo: o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele aderiu ao golpe de 64. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia falou que o Supremo errou quando deferiu a extradição da Olga Benário, e que o Supremo deveria fazer uma sessão solene de anulação da sua decisão e de pedido de desculpas à família da Olga Benário. Isso é um belo de um exemplo simbólico, institucional, que se o Supremo fizer isso, é um ótimo recado para o comandante do Exército fazer o mesmo. O Congresso Nacional também fez isso. Anulou a sessão que legitimou a destituição, declarou vaga a presidência da República, abrindo caminho para a eleição indireta do Castelo Branco como o presidente indireto eleito ali. Então, acho que são esses gestos institucionais simbólicos, de exemplo, que podem abrir um caminho. Fora isso, eu acho que a sociedade civil ela precisa abrir um diálogo com as Forças Armadas, né? Romper com esse isolamento. Ou seja, a gente precisa furar a bolha. Essa bolha conservadora, extremista, que é constituinte da organização militar, que produz o bolsonarismo, ela precisa ser furada, e que a sociedade civil precisa passar a conversar com as Forças Armadas e demonstrar que essa oposição é falsa, que a democratização da instituição ela vai fortalecer a hierarquia, a disciplina, a coesão, mas vai recuperar a própria imagem das Forças Armadas, que está profundamente comprometida com o 8 de janeiro e com adesão ao governo Bolsonaro.